Bom, pessoal, então, após o nosso recesso, vamos então iniciar a aula de teste de software, conceitos e definições. O objetivo dessa aula é apresentar alguns conceitos iniciais para vocês, né? E definições claras do que representa a atividade de teste, né? Quais são os elementos de teste, né? Quando a gente fala um caso de teste, procedimento de teste, o que significam essas coisas, né? Uma bateria de teste, um incidente de teste, né? Ter esses termos bem claros para a gente. E falar também um pouquinho das fases de teste, né? Então, dando início aqui, o que é o teste de software, né? Essa definição que eu gosto bastante de teste é um experimento controlado visando observar e registrar todas as falhas observadas ao executar casos de teste. Ou seja, você executa casos de teste e coloca o seu software à prova para ver, como se fosse um experimento, para ver se ele funciona ou não, né, nas diferentes situações que são descritas pelos casos de teste. Tá? Por isso, o termo experimento controlado seria algo que você conseguiria repetir uma outra versão do software para ver se ele continua funcionando ou não. A ideia do princípio básico do experimento é ele ser repetível, né? Você ser capaz de repeti-lo, né? Tá? Então, essa definição é bem interessante. Agora, um cuidado que a gente tem que ter, né? É que o software ele sempre vai ser testado. Ou vai ser testado por você ou sua empresa no desenvolvimento de software, né? Ou então pelo cliente, porque alguém vai usar esse sistema, vai apertar os botões, né? Vai executar as operações. E o ideal é que, quando o seu usuário for utilizar o software, que ele não apresente mais falhas, né? Por isso que é importante a gente testar antes dele, tá? É a nossa última oportunidade de encontrar falhas, de corrigir elas antes de entregar para o usuário final, tá? Uma coisa importante que guia todo o princípio de construção de casos de teste, né? É que o teste não ele somente sinaliza a ocorrência de falhas, nunca sua ausência. Ou seja, você não consegue comprovar através de testes, tá, que o software não possui falhas. O que você tenta fazer é montar um conjunto de casos de teste que tenha alta probabilidade de revelar falhas. E você mostra quais falhas você encontrou. Por que isso? Que essa observação aqui de baixo, né, do Dijkstra. Por que isso? Porque testar de forma exaustiva, né, todas as possíveis entradas é impossível. Tá? Basta você pensar num pequeno formulário com alguns campos que as combinações de todas as entradas possíveis já se tornam rapidamente infinitas. Né? Tá? Pensa num sistema com várias telas, né, várias sequências de ações. Não dá para você testar exaustivamente todas as entradas, todas as sequências de ações. Né? Então, você não consegue provar a ausência de falhas através dos testes, mas você consegue sinalizar a ocorrência. Por isso, a gente busca encontrar casos de teste que tenham a maior probabilidade possível para revelar falhas. Tá? A gente não usa teste para provar que o software não apresenta falhas. Por isso, a gente pode usar teorias mais formais, né, como provas de corretude, né, entre outros, para provar que aquele programa sempre produz o resultado correto. Mas testes apenas vão revelar falhas. E a gente tenta aplicar técnicas para que esses testes tenham alta probabilidade de revelar essas falhas. Tá? Então, algumas características aqui dos testes de software. Tá? Tende a ser uma das atividades mais onerosas do desenvolvimento de software. Se você fizer teste bem projetado, né, executar a cada nova liberação, né, de novo build, né, de nova versão liberada do seu produto, você vai ter que executar testes, né? Você tem que pensar neles com calma, eventualmente automatizar esses testes. Tá? Então, isso se torna uma das atividades mais onerosas do desenvolvimento de software. Tem empresas trabalhando com software crítico, por exemplo, que gastam aí 40% do seu esforço com atividade de teste. Né? Então, tudo bem, Bruno? Bem-vindo aí. Então, acaba sendo uma das atividades mais onerosas, tá? do desenvolvimento como um todo. Tá? Então, a gente tem não subestimem o esforço que deve ser gasto em testes. Tá? E o último recurso, como eu falei, para você avaliar um produto antes dele ser entregue para o usuário final. Tá? Ele também é essencial se você quiser ter uma avaliação dos seus processos, né, qualidade dos seus processos. Ele é essencial para você chegar, por exemplo, no nível 3 da certificação da avaliação internacional CMMI, né, para a qualidade de processo de software, ou para o nível D
do MPS-SW, que é o Modelo Nacional de Referência de Processo de Software. Se quiser ter uma certificação, uma avaliação dos seus processos, de como você faz software, se você não faz teste, você não vai conseguir progredir muito. As avaliações, as boas práticas recomendam que você faça teste. Se não fizer, você não vai conseguir certificações ou avaliações em níveis altos de maturidade, né? Você tem que, para isso, mostrar que você testa o seu software bem. Então, uma atividade que é tanto prevista em modelos de qualidade de processo, como o CMMDev, o MPS-SW, como também previsto para avaliação de produtos de software em modelos de qualidade de produtos, como a norma Square da ISO, né? Que são os principais modelos aqui de referência de processo, e essa norma principal para qualidade de produtos, né, que a gente discutiu lá quando a gente falou em qualidade de produtos. Todas elas requerem que você faça teste. Tá? Então, não dá para você ter uma empresa que busque alta maturidade, avaliações formais e que não faça teste. Tá? Teste é necessário, né, para isso. Tá? Bom, aqui tem uma diferença que muitas pessoas acreditam que o que você está fazendo? A pessoa está lá, né, com o programa, apertando os botões F7, F8, né, tentando encontrar onde é que está um defeito, né, encontrar um bug, né, onde é que está o defeito. Isso a gente chama de depuração, né, debugging. Né, tá? É diferente do teste em que você submete o programa, né, a entradas e compara saídas. Né, tá? O teste ele revela as falhas. Ele revela a presença de falhas. Tá? Quando você sabe que o software falha, né, você vai procurar o defeito, né? Isso é depuração. Tá? A depuração não é teste. Tá? São duas atividades diferentes. Não é que um é mais importante ou menos importante que o outro. Só que quando a gente for falar em testes, a gente está sempre falando em submeter o programa a entradas, né, e certas ações. A gente está utilizando o sistema, né, ou chamando uma função do sistema e vendo se a resposta bate com o que ela deveria fornecer, buscando contra-exemplos, né, para tentar aumentar a confiança sobre o programa. Tá? Isso é teste. Tá? Então, depuração, o pessoal da academia, né, mas não chama de teste. É uma outra atividade conhecida como debugging, né, em que você procura os defeitos. Você já sabe que tem problemas, você já fez teste, viu que não funciona. Você vai depurar para tentar encontrar os defeitos. Né? Vem do termo debugging no inglês. Né? Tá? Então, aqui alguns elementos do teste de software para a gente estabelecer esse vocabulário, para a gente entender o que são esses elementos, quando a gente for falar deles ao discutir as técnicas. Né? Casos de teste. Né? Casos de teste envolvem uma condição em particular a ser testado. Normalmente, você fornece dados de entrada, né? Valores de entrada, tá? Restrições sobre a execução, né? Tem que executar com a máquina X, tem tal pré-condição para poder executar esse teste. Tal. E você vai comparar os resultados, ou comportamento esperados. Então, você fornece, usa o sistema, ou chama uma rotina fornecendo alguns parâmetros, e vê se a resposta bateu com o que você está esperando. Tá? Essa que é a ideia dos casos de teste. Tá? Eventualmente, tem algumas restrições a mais, como não pode utilizar mais do que tanto de memória, não pode levar mais do que tanto tempo, algumas coisas a serem verificadas além do resultado, né, e comportamento esperado. O procedimento de teste ele complementa o caso de teste com o passo a passo. Então, ele vai dizer, olha, clique em tal item de menu, verifique se abriu uma tela tal. Agora, preencha com os dados do caso de teste 1 e clique no botão salvar. Verifique se deu a resposta conforme especificado no caso de teste 1. Né? Agora, preencha com os dados do caso de teste 3. Né? Clique novamente em salvar. Verifique se deu a resposta especificada no caso do teste 3. Então, o procedimento complementa, né, com mais detalhes. E é comum que o procedimento referencie os casos de teste, tá? Que vão estar sendo usados para poder fornecer os dados durante os passos. Tá? Então, o caso de teste é muito focado nos dados, tá? Enquanto o procedimento tem um passo a passo. Algumas empresas tendem a omitir o procedimento de teste. Tá? E eu entendo a razão disso. Elas colocam mais objetivamente os casos de teste que precisam ser testados e deixam que o testador se vire para poder pensar no procedimento. Ele lê o manual do usuário, ele lê a especificação e fornece lá os dados e executa. Tá? Então, você não repete toda a documentação que às vezes já está no manual do usuário, já está na especificação dos requisitos, no caso de uso. Você só passa os dados, olha, testa com esses dados, vê se vai funcionar. Tá? Então, às vezes, você só fornece de forma mais objetiva os casos de teste. Tá? Isso pode acontecer. O foco
das técnicas de teste é encontrar os casos de teste que seriam representativos para ter uma boa chance de revelar falhas. Então, as técnicas focam em encontrar os casos de teste, não o procedimento. O procedimento é uma descrição mais detalhada de como você executa aqueles casos de teste, né? Como você executa o sistema fornecendo os dados que estão nesse caso de teste e compara os resultados esperados, né? Às vezes é suprimido o procedimento, o roteiro de teste, tá? Critério de cobertura de teste, né? Isso aqui é um outro termo importante. A cobertura dos testes, ela diz respeito à quantidade, né, de elementos testados, tá? Onde o elemento, o percentual de elementos testados, onde o elemento varia de definição para definição. Por exemplo, num teste unitário, a gente vai falar depois dessas fases de teste. Teste unitário foca em testar o código, tá? Um critério de cobertura é linhas de código foram percorridas pelos testes. Aí o percentual de elementos é percentual de linhas de código testadas pelo programa, executadas pelo programa. Poderia ser um critério de cobertura. A gente vai ver depois que esse critério não é um dos melhores critérios, tá? Embora seja um dos que eventualmente é usado na prática. Quando você está falando de um teste sistema, sob a perspectiva do usuário, os elementos testados podem ser seus casos de uso. Tá? Então, você diz, olha, testei tantos casos de uso, num total de 25, eu testei 23 até agora. Tá? Poderiam ser, se você detalhar mais, fluxos dentro dos seus casos de uso que você testou. Tá? Mas você pega os elementos do sistema que precisam ser testados, define quais são para o teste sistema. Vai ser os casos de uso, eu vou montar para cada caso de uso um conjunto de casos de teste, e depois eu vou ver quantos casos de uso que eu já cobri. Isso seria minha cobertura do ponto de vista funcional. Se eu estou especificando com user stories, talvez quantas user stories eu já testei. Tá? Se eu estou falando lá do teste unitário e código, posso pensar quantas linhas de código que eu já testei, quantos métodos que eu já testei. Mas é quantos elementos, na percentual de elementos cobertos pelo programa. Tá? Então, a cobertura de acordo com algum critério também de teste do quanto você quer cobrir cada um desses elementos. Tá? Então, isso é a cobertura. A gente fala percentual de elementos testados. Tá? A rodada de testes, ou bateria de testes, é quando você gera uma nova versão do seu produto e executa todos os seus casos de teste. Né? Isso seria uma bateria, uma rodada de teste. Então, você tem especificado casos de teste que precisam ser executados, gerou a versão 1.2 do seu produto, roda tudo de novo, isso é uma nova bateria de teste. Às vezes vai encontrar algumas falhas durante uma bateria de teste. O que você faz? Corrige aqueles problemas, né? O pessoal vai lá, implementa, corrige, né? Manutenção corretiva, né? Implementa, ou suporte a testes nesse momento, você não entregou ainda para o seu cliente, não é ainda manutenção corretiva, né? Mas é suporte a teste. O pessoal está lá implementando, as falhas encontradas pelos testadores, o desenvolvedor vai lá e corrige, implementa, né, as correções. Tá? Gera uma nova versão, passa a nova versão para os testadores de novo. O testador roda a bateria de teste. Tá? E aí vai encontrar novas falhas. O que você faz? Passa para o pessoal corrigir, gera uma nova versão, submete essa nova versão aos testes. Cada vez que você submete uma nova versão aos testes, pessoal, você está executando uma nova bateria de teste. Tá? Essa aqui é a ideia. Então, o que a gente for chamar de rodada, bateria de teste, é essa necessidade que a gente vai ver que a gente tem de retestar quando a gente gera uma nova versão do produto para ver se tudo continua funcionando. Né? Tá? Quando a gente percebe que vai ter várias rodadas de teste, ou várias baterias de teste, né? A gente identifica normalmente que existe uma vantagem de investir na automação dos testes. Né? Você vai ter que reexecutar esse teste várias vezes. Então, vale a pena, talvez, automatizar. Tá? E o incidente de teste, o que é o incidente de teste? A gente falou que o teste revela falhas. Mas nem tudo que acontece durante os testes é uma falha do sistema. Eventualmente, você está lá testando e faltou luz. Está lá no local onde está o seu servidor. Né? E aí o sistema não funcionou, né? Não apresentou o resultado que você queria. É uma falha do sistema? Talvez não, faltou luz lá no servidor, lá onde está implantado o sistema. Não é uma falha, é um incidente, não funcionou naquele momento. Tá? Então, você registra os incidentes, tudo que aconteceu durante os testes, e depois isso vai ser avaliado para ver se o incidente é uma falha ou não. Aí o desenvolvedor vai pegar, vai tentar repetir aquele incidente, né? Vai ver se realmente é uma falha do software. Tá? Então, precisa ser analisado
no que está sendo relatado pelos testadores. Então, o testador registra incidentes, provavelmente os incidentes vão ser falhas. Tá? A maior parte dos incidentes que ele relata provavelmente vão ser falhas, né, vão precisar ser corrigidos. Você vai precisar procurar o defeito e corrigir. Tá? Esse é o conceito de incidente. Então, esses são os elementos que a gente falou aqui. Né? Basicamente, a gente falou de casos de teste, procedimento de teste, cobertura de testes, né? Incidente de teste, né? Esses elementos, rodada e bateria de teste. Né? São esses elementos que a gente vai se referir. Então, eu coloquei definições para eles aí no nosso material. Tá? Eu fiquei com uma dúvida. Como o próprio teste acaba sendo um código, né? Tipo, ele acaba realmente sendo um software no final das contas. Como a gente garante a confiabilidade dele, né? A consistência, que ele está realmente fazendo o que a gente quer que ele faça ele de alguma forma. Ótima Existe alguma pergunta, Pedro. Eu vou só forma de... fazer uma pequena correção que acho que vai ficar mais claro daqui a pouco, durante a aula de hoje. Nem todo teste vai ser automatizado. Porque a gente vai precisar, tem diferentes fases de teste. O teste unitário, que é o teste das unidades de código, normalmente é automatizado. Tá? Normalmente é todo automatizado. Né? Que é quando você usa lá no Java um JUnit, no Python PyUnit. Né? No Python até a partir do teste unitário já está integrado na versão, a partir de 2 ponto alguma coisa, já é integrado toda a parte para teste unitário. Né? É só você fazer o import unit test, você consegue usar lá o apoio para fazer teste unitário em Python. Mas teste unitário é todo automatizado, mas teste sistema nem sempre. Que é quando você entrega, faz um build numa nova versão e tem que usar sobre a perspectiva do usuário. Né? Fazendo testes, executando se atende aos requisitos. Tá? Então, tem testes manuais. Vamos usar, a primeira vez que um teste sistema é feito, ele deveria ser feito de forma manual, a primeira vez, porque alguém tem que bater o olho para ver se está funcionando. Depois que isso adquire alguma estabilidade, maturidade, aí você automatiza. Então, para o teste desse sistema, você normalmente não automatiza de primeira, porque o software é analisado de primeira, se o sistema está se comportando como deveria, às vezes é um pouco complexo. É mais provável que você automatize testes de sistema para regressão, que é outra coisa que vai discutir hoje. Tá? Mas você tem razão, o teste unitário, Pedro, ele é usado desde o início. Tá? É automatizado já. E aí a gente vai ver que existem técnicas para ver se os nossos testes são bons. Tá? Uma coisa que a gente usa são critérios de cobertura, né? Que são uma avaliação mais simples. Né? Por exemplo, nossos testes unitários percorrem todas as linhas de código. Tá? Outro teste que a gente pode fazer, nossos testes unitários percorrem, avaliam todas as decisões importantes do nosso programa. Isso são critérios de cobertura, para a gente poder avaliar o quão bem esses testes estão cobrindo o nosso programa. Tá? Então, a gente pode usar métricas para avaliar os testes. Mas, mais do que isso, a gente pode fazer o uso de técnicas, como análise de mutantes, é uma dessas técnicas que a gente vai ver, para ver se os nossos testes são bons. Tá? Então, a gente vai ter que avaliar, sim, os testes, né? Que é aquele problema, quem vigia os vigilantes. Então, você bota lá um vigilante para proteger seu castelo, né? Tá? Ele fica lá na torre, né? O papel dele é ver se o inimigo está se aproximando, né? Tá, mas, eventualmente, né, o pessoal fazia o seguinte, coloca alguém lá na torre e coloca outro cara que fica olhando aquele cara que está na torre, porque se ele dormir, né, também teria o problema, né, de você tá exposto, né? Aquele cara que está lá vigiando, né? Se o inimigo está se aproximando, né? Se ele dormir, o inimigo pode chegar junto e você não perceber. Então, você coloca uma outra camada, né? Alguém que verifica os seus testes, né? Tá? A gente vai discutir isso mais um pouquinho mais para frente, mas você tem toda a razão, tá? É importante a gente avaliar a qualidade dos testes, né? Tá? Normalmente, a gente faz isso aplicando corretamente as técnicas de teste, que a gente vai discutir, e tem outras técnicas específicas para verificar a qualidade dos testes que foram gerados. Tá? E aplicando critérios de cobertura, se eles cobrem bem o nosso programa, né? Para os testes unitários automatizados, né? Que normalmente são feitos pelo desenvolvedor, esses testes automatizados unitários. Tá? Então, foi boa pergunta, Pedro. Bom que a gente complementou um pouco essa discussão. Tá? Valeu, Legal. obrigado. Objetivo dos testes, assim, sempre refutar a assertiva de que o programa está correto. Então, você procura um contra-exemplo. Acho que em uma das aulas eu passei um videozinho para vocês em que o cara estava vendendo um colete à prova de balas. Né? Lembra desse vídeo?
e o testador vai lá dar um tiro na perna do cara, né? Eu acho que eu passei na turma de vocês esse vídeo, né? O cara tá lá vendendo o colete à prova de bala, mas eu vou botar o colete, você pode dar um tiro em mim aqui que ele funciona. Aí o cara pega a arma e dá um tiro na perna, né? Quer dizer, ele testa uma condição que não está coberta por aquela situação de proteção, né? Então, nos testes, você está fazendo isso mesmo. Você busca um contra-exemplo. Ah, é seguro? Então, vou procurar alguma falha, né? Tá? Então, você inclui até, sim, algum teste daquele caminho feliz, a coisa mais básica, mas o mais relevante para os testes é ter as situações de exceção, é testar situações, né, não tão comuns assim também, para ver se o sistema também se comporta bem nessas situações, se ele realmente é robusto. Tá? Então, você procura contra-exemplos. É um processo, do ponto de vista psicológico, destrutivo, porque você está procurando contra-exemplos, você quer mostrar que o programa não funciona. O objetivo do testador é mostrar que o que foi feito pelos demais tem algum problema. Tá? É isso mesmo. E o pessoal tem que enxergar isso como um processo psicológico que é destrutivo, mas é no sentido de você tem que vender ele como aumenta a qualidade do produto que todos estão fazendo em conjunto, a equipe toda. O testador faz parte da equipe, né, que vai entregar a qualidade do software. No final, ele quer mostrar que algumas coisas não funcionam para que possa ser corrigido e o software, no final, atender bem ao cliente. Isso tem que ser bem, bem claro. Né? E, às vezes, os desenvolvedores, né, para essa equipe independente de teste, que faz os testes da perspectiva de sistema, né? Às vezes, o desenvolvedor começa a ficar com raiva do testador. Né? Tá? Na época que eu tive uma empresa de desenvolvimento de software, a gente tinha uma fábrica de software funcionando, né? Eu lembro que uma das analistas de teste era bem detalhista, né? E as pessoas não queriam que caísse para ela, porque ela sempre mandava voltar. Olha, falta isso aqui, tal exemplo de validação não está implementado, mas na verdade era bom cair nela, porque quando caísse nela, depois não voltava da produção, né? Não voltava, as funcionalidades que passavam por ela tinha muito menos risco, né, de voltarem depois por parte do cliente. Mas o pessoal sabia inicialmente os desenvolvedores com uma resistência. Pô, caiu para fulana, né? Era uma testadora, né? Quando caía para ela, normalmente voltava cheio de comentários, cheio de problemas, né, para serem corrigidos. Tá? Na verdade, ela está fazendo o trabalho dela muito bem, né, de forma criteriosa e muito bem. Tá? Então, a gente, por outro lado, as coisas que passavam por ela não tinham tanto retrabalho depois. Né? Então, valia a pena esse esforço. Né? Aí a gente chegou a ponto do cliente perceber, pô, acho que isso aqui passou pela fulana que trabalha com o teste, né? Porque isso aqui está redondinho. Tal. Bom, então... Professor, desculpa. Pode falar, Flávio. Desculpa, eu não sei se está cedo para perguntar. O senhor comentou sobre a vigilância do teste, né? A gente vai ver isso mais lá na frente, né? Vamos sim. Teste, inclusive testes, análise mutantes, né? Que é uma forma de você testar os seus testes, né? Tá? Para ver se eles cobrem bem situações específicas do código. Tá? Ok, vou teste aguardar. unitário, por exemplo, né? Ou semeadura de defeitos para teste de sistema. A gente vai discutir técnicas sobre isso. Tá? Tá, vou Na verdade, aguardar. a gente tem Obrigado. mais 2 aulas antes de falar de técnicas de teste. Né? Essa aula de hoje, que é dos conceitos de teste, está começando o assunto de testes hoje, na verdade, né? Com esses conceitos iniciais. Depois a gente tem uma aula sobre o processo de teste, para discutir como ele normalmente funciona, que artefatos são gerados e tudo mais. E depois entra nas técnicas. Tá? Aí vocês vão ver nas técnicas, Flávio, que um dos tipos de técnicas são técnicas baseadas em defeitos. Essas são todas para melhorar os testes, né? Para ver se os testes cobrem bem situações que deveriam cobrir e para melhorar eles com base nessa análise, né? Que uma das técnicas é chamada análise de mutantes, por exemplo, para teste unitário, né? Que é bastante conhecida. Tá? Então, alguns princípios aqui de teste. Tá? Os testes devem ser completamente planejados antes do seu início. Claro que você pode complementar com teste exploratório. Né? Tem até alguns estudos científicos, né? Artigos publicados no ESEM, que é um dos principais eventos científicos de experimentação, engenharia de software, de experimentos científicos avaliando, né, práticas de engenharia de software, mostrando que teste exploratório complementa os testes planejados. Tá? Então, não é porque você faz um que você deveria completamente deixar de fazer outro. Mas quando a gente está falando aqui no teste, está falando do teste planejado, a gente está falando do teste que você aplicou técnica, planejou, e esse aqui é importante que ele seja planejado antes do seu início. Você pensar em que situações precisam ser testadas, é mais importante do que você estar implementando o teste automatizado. Tá? Porque se você pensar direito no que precisa ser testado, seu teste automatizado vai ser muito mais capaz.
Por isso que essa métrica, que é comumente até usada no mercado, que é a cobertura de linhas de código, a gente vai ver que não diz tanta coisa assim. Tá? A gente vai ver que tem outras formas de você avaliar a qualidade dos seus testes que são mais eficazes, tá? Do que cobertura de linhas de código. Tá? Deveria ser planejado, você escreve os casos de teste, condições de entrada, o que é esperado de resultado, né? Tá? E os casos de teste são um importante ativo reutilizável. Isso aqui, um exemplo aqui para trazer para vocês claro disso aqui. De que casos de teste são documentação importante assim, e útil para a empresa, né? Para ela poder reutilizar. Quando ela gera uma nova versão de um produto, ela tem que testar se aquela nova versão funciona também, né? Tá? Isso, por exemplo, a gente recentemente fez um apoio para o pessoal da Firjana, via LED mesmo, pelo Laboratório de Engenharia de Software, tá? Que estavam migrando o RP deles, né? Que é aquele Proteus da TOTOS, né? Eles estavam migrando, só que ele é todo customizado lá para a Firjana, tem várias regras específicas implementadas, tal. E a gente pediu um apoio para projetar os casos de teste para testar a migração, né, desse RP. Né? E assim, por que eles precisaram desse apoio? Por que é uma coisa que a gente espera que eles não precisem mais tanto assim desse apoio nas próximas iterações, né? Porque a gente apoiou o projeto dos casos de teste e os casos de teste depois ficaram documentados. Olha, se vocês migrarem de versão, reutiliza os casos de teste as mesmas condições, porque não vai mudar tudo só porque o Proteus mudou do 11 para o 12 ou do 12 para o 13. As customizações, as regras, mas muita coisa vai ficar igual. Né? Então, você reaproveita todos os casos de teste e executa os mesmos casos de teste com uma nova versão do produto. Vai mudar algumas coisas que vão ter que ser testadas para aquilo que foi alterado. Né? A customização foi ajustada, né? Você vai ter que repensar os casos de teste. Mas todo o restante, a gente precisava nem ter projetado do zero. A gente poderia ter reaproveitado se tivesse sido documentado melhor da última vez que eles tiveram que testar a migração. Então, dessa vez, a gente fez questão de deixar bem documentado, com nossa participação lá para eles, deixar bem documentado os casos de teste foram executados nessa migração. Porque na próxima, é provável que 80% desses casos de teste você possa reaproveitar. Né? Então, isso já foi pensado, né? Que situações você tem que testar para cada... Né? Não vai ter que ficar relendo a especificação para pensar em que situações você vai ter que testar. Né? Você já tem casos de teste pensados, só aquilo que realmente mudou, que você customizou, ajustou de uma versão para outra, você vai ter que repensar, mas o restante, não. Né? Quando você migra um RP, é um sistema de gestão integrada, né? Que cobre toda a empresa. A parte de RH, financeira, operacional, toda empresa, normalmente, a parte mais funcional, né? As informações de diferentes setores, né? O pessoal do financeiro, de vendas, não sei de onde, todas essas áreas são informações integradas no RP. Né? As áreas não mudam completamente só porque uma versão do RP foi atualizada. Né? Então, os casos de teste, muitas coisas continuam se aplicando. Né? Tá? Então, era importante, e é um importante ativo reutilizável. Então, documentar bem os casos de teste para reutilização, né? Tá? Principalmente casos de teste de sistema. Tá? Os testes unitários acabam sendo documentados no próprio código. Tá? Os testes unitários são documentados no próprio código. Mas os de sistema, é bom você ter algum lugar documentado o que você precisa retestar. Você deve... Pode falar, Flávio. Desculpa, uma dúvida aqui. Quando o senhor fala plano de teste, eu devo incluir isso, os cenários de teste, os scripts de teste, ou só mencionar que funcionalidade precisa ser testada? É uma questão de uma dúvida de escopo, né? Perfeito. Se você tiver casos de teste automatizados, né? Ou seja, na verdade, procedimentos automatizados. O que você automatiza é o procedimento, né? Que acessa os dados dos casos de teste. Né? Tá? Se você tiver procedimentos automatizados, tá? É bom você incluir também esse script para reutilização, né? Futura também. Tá? Mas para teste de sistema, tem uma fase em que você pensa nos casos de teste, documenta isso. Quais são os casos que vão ter que ser testados? Essa informação também é importante, não só o script. Tá? E se você puder separar, você vai ver que muitas das abordagens de automação de teste, você separa os dados que são usados dos testes, seja os casos de teste, né? Tá? Da automação do procedimento de teste. O procedimento vai lendo de uma planilha que tem os dados e batendo de uma planilha que tem os resultados, praticamente. Né? Então, essa planilha com esse planejamento é importante ser mantida. Né? Tá? As situações que precisam ser testadas. Desculpa, eu me expressei errado. Quando eu me referi aos scripts, não seriam os scripts de códigos de
para autoteste, não. Seria aquele um script textual humano. Clique aqui, depois clique acolá, preencha Esse é o isso. procedimento. Esse é o procedimento de teste, Flávio. Perfeito. Esse é o procedimento de teste. É porque a gente tem aqui duas coisas. Normalmente, as técnicas, elas nos ajudam a identificar casos de teste. Tá? Então, o resultado da aplicação das técnicas de teste é um conjunto de casos de teste. Para eu poder aplicar esses casos de teste, eu tenho que ter um procedimento. Clica aqui, forneça esses dados, aperta esse botão. Tá. Esse é o procedimento de teste. Né? Às vezes, as empresas acabam não documentando tão detalhadamente o procedimento de teste. Mas, pelo menos, os casos de teste estarem documentados já ajuda bastante. Tá? Se tiver procedimentos, acho que é melhor ainda, mas eu entendo a razão pela qual algumas empresas não documentam os procedimentos de teste, mas esses são os casos que precisam ser testados, e se vira para testar. Algumas fazem isso, tá? Eu entendo por quê, porque às vezes elas dizem, já tem o manual do usuário, nosso testador conhece o domínio, sabe como testar o sistema, olha, testa aqui o cadastro de uma pessoa física com esses dados e vê se dá dados inválidos. Né? Aí, às vezes, não bota lá, clique não sei aonde, preencha isso, clique no botão salvar, passa. Essa descrição é uma documentação bem detalhada, né, do procedimento. Né? Se você tiver, ele vai ser reaproveitado também, provavelmente em grande parte. Né? Tá? Os casos de teste, mas os casos de teste, principalmente, você vai poder reaproveitar bem os casos de teste. Né? Se tiver procedimentos, também deveria reaproveitar aquilo que você puder. E só ajustar os procedimentos onde tiver uma mudança no sistema, né? Significativa. Tá? Então, você pode reaproveitar, sim, casos de teste e procedimentos também, que são essa parte mais manualmente descrita. Né? Clique aqui, dê esse passo, aperte next, faça tal coisa, né? Em que ele te diz como proceder para aplicar os casos de teste. Né? Tá? As duas coisas são reaproveitadas. Então, quando eu falo aqui que os casos de teste são importantes, ativos e reutilizáveis, se tiver procedimentos também. Tá? Também são importantes para serem reaproveitados. Né? O que algumas empresas fazem é não documentar tanto assim os procedimentos, mas documentar mais os casos de teste. Casos de teste são basicamente informações que têm condição de entrada, saída esperada, né? O estado esperado, né? Tal, e algumas outras restrições. Tá? Como, por exemplo, quanto que pode usar de memória, quanto tempo pode levar, algumas coisas assim, né? Mais específicas descritas. Né? Tá? O processo de teste deve incluir uma revisão detalhada dos resultados de teste. Você deveria ter uma análise dos resultados de teste em algum lugar. Tá? Então, você vai avaliar quantas falhas teve, quantos incidentes foram realmente falhas, para você poder melhorar o seu processo de teste. Tá? Os testes devem ser rastreáveis os requisitos. Você deveria saber qual caso de teste testa qual requisito. Isso normalmente tá? Normalmente porque quando você monta o caso de teste, você diz qual funcionalidade você está querendo testar com aqueles casos de teste. Acredita-se que grande parte dos problemas estejam concentrados em módulos específicos. Tá? E o princípio de Pareto é que tem 20% dos módulos mais complicados, menos usados, tá? Concentram grande parte dos defeitos, né? E que você deveria tentar encontrar esses módulos que vão revelar várias falhas. Tá? Então, procurar esses contra-exemplos em partes, às vezes, pouco exploradas, mas que ainda assim são críticas, né? Tentar identificar esses pontos. Módulos que foram não tão bem projetados, né? Que têm problemas mais suscetíveis a problemas, você deveria tentar encontrar de forma sistemática, encontrar esses módulos. Né? Inicialmente, você começa com teste em menor escala e depois vai expandindo. É comum você começar projetando casos de teste para o caminho feliz, né? Que a gente diz, que é aquele caminho que em tudo dá certo. Tá? Cadastrar pessoa física, você bota lá os dados de uma pessoa física com CPF válido, com todos os dados obrigatórios preenchidos, tudo mais, clica no salvar e diz, ok, deu certo. Esse é o basicão. Ele não é suficiente, mas é o início. Tá? Só que você vai ter que complementar ele com aquela situação, vou preencher, vou deixar o sobrenome em branco, que é uma informação obrigatória. Ele vai ter que criticar, não preencheu o sobrenome. Eu vou preencher, vou botar um número de CPF inválido, para ele ver se ele vai criticar o número do CPF. Então, esses são os casos que você vai complementando com situações mais complicadas. Né? Tá? Então, você vai expandindo eles posteriormente. Né? Tá? Começa de um mais simplesão e vai expandindo. Tá? Deve ser executado por equipes independentes, né? Que o teste do sistema, do seu ponto de vista do usuário, o teste do sistema. Claro que o teste unitário
no código, que foi o que o Pedro mencionou na pergunta anterior dele, né? O teste unitário ele é muito focado no código, né? Então, ele é feito pelo desenvolvedor, tá? O teste unitário. Mas o teste, do ponto de vista do sistema, ver se o sistema está funcionando, deveria ser uma equipe independente que projeta e que executa, tá? Ou seja, a execução também deveria ser feita por quem não planejou, projetou os testes. Então, idealmente, você tem os desenvolvedores, uma equipe, né? Se você tiver disponibilidade disso. Você teria analistas de teste que projetam casos de teste, pensam em situações que vão ser testadas, planejam isso, tal. E você tem testadores que executam os testes, né? Ou scripts automatizados, substituindo esses testadores. O script automatizado não vai substituir o analista de teste. Então, o analista de teste, para a execução dos testes, às vezes você bota alguém que conhece a funcionalidade do sistema, treina no uso do sistema, ele vai atender para executar os testes manualmente. Mas ele não vai ser um analista de teste. O analista de teste é alguém que conhece as técnicas de teste, né, que é o que a gente vai aprender no contexto dessa disciplina. Tá? Então, analista de teste, um bom analista de teste normalmente é formado em computação. Tá? Então, não planeje o esforço de teste considerando que falhas não vão ser encontradas, ou seja, falhas vão ser encontradas, vai ter um tempo para corrigir os problemas, gerar uma versão. Conte com isso quando estiver montando seu cronograma. Tá? E isso aqui que estou falando é complementar as situações triviais com mais complicadas, né? Examinar que o programa faz o que se espera dele apenas metade do esforço. Mas você tem que assegurar que ele também não permite que você drible de alguma forma, né? Que você coloque alguma informação ali inválida, ele permita inserir isso, né? Tá? Então, examinar verificar se o programa não faz o que não se espera dele, né? Então, você tem que ter o cuidado do outro lado. Ele não pode fazer o que você não quer que ele não faça, né? Assim, parece uma coisa meio repetitiva aqui, mas ele tem que fazer o que é esperado dele, mas ele também não pode permitir, né? Não pode fazer coisas que ele não deveria permitir. Né? Então, você tem que assegurar esse lado também. Então, isso faz com que a atividade de teste seja uma atividade que acaba sendo extremamente criativa e desafiadora. Você tem que testar coisas, tipo, vou tentar fornecer o número de cartão inválido, eu vou tentar aqui botar um valor além do que eu poderia sacar, vou tentar, né? E você tem que assegurar que o sistema não permite também realizar essas operações que ele não deveria permitir, tá? Então, vai além de permitir o bom uso e a funcionalidade que é esperada, né? Tá? Ok? Então, o que é um bom teste, tá, para a gente? A gente foi lá, aplicou a técnica de teste, que a gente vai ver nas próximas aulas aí, e disse, esse é o nosso conjunto de casos de teste. Como é que a gente sabe que esse conjunto de casos de teste é bom? Tá? Ele deveria ter uma alta probabilidade de revelar falhas. Tá? Ao mesmo tempo, não deveria ser redundante. Tá? Então, na prova de vocês, tá? Se tiver coisas que revelem, né, que tem alta probabilidade de revelar falhas, que vocês não incluíram nos casos de teste de vocês, eu vou descontar. Se você colocou testes redundantes, tá? Ou seja, vários casos de teste testam a mesma condição do sistema, vou descontar também, porque você está aumentando o esforço de teste. Tá? Então, você não deveria ter testes redundantes, mas você deveria cobrir as situações importantes que precisam ser cobertas do sistema. A gente vai ver o que são essas situações importantes mais para frente. Tá? Então, ele tem que ser, ao mesmo tempo, tem que cobrir as situações importantes que têm alta probabilidade de revelar falha, não pode ser redundante, ele tem que cobrir o sistema de maneira ampla, ou seja, tem que ser abrangente, não pode ter funcionalidade que ele não cobre, né? Tá? Por outro lado, ele tem que ser abrangente, mas ele tem que ter uma certa profundidade em cada um desses testes. Né? Ele tem que ter um nível adequado de complexidade. Então, no fundo, você está procurando um trade-off aí, né? Botando na balança, né? Tá? A abrangência, porque você quer cobrir o seu sistema todo e você quer cobrir cada parte com uma certa complexidade e profundidade. Né? Você tem que ver o quanto você tem de recursos e esforço disponível para poder cobrir o teu sistema todo e cobrir cada parte delas com a complexidade adequada, de modo que você tenha um conjunto de casos de teste que tenha alta probabilidade de revelar falhas e não seja redundante. Não basta você ter alta probabilidade de revelar falhas, né, num pedacinho só do sistema. Eu tenho que cobrir ele todo, não tem que ser abrangente. Né? Tá? E também não adianta eu cobrir ele todo, mas cobrir só o basicão, né? Porque eu vou ter baixa probabilidade de revelar falhas. Tá?
e por aí vai. Tá? Ou seja, estou cobrindo ele todo com alto nível de complexidade, mas tem um monte de teste redundante. Eu vou ter um esforço de teste muito maior do que necessário. Então, esses 4 elementos aqui, eles definem bem o que é um bom caso de teste. Ele tem que ter alta probabilidade de gerar falhas, não pode ter casos de teste redundantes, tá? Ou deveria ter muito poucos. Tem que cobrir o teu sistema todo e com um nível de complexidade, né? Testar as condições positivas, negativas, os casos de exceção, né? Tudo mais. Tá? Então, você tem que... O último tem uma relação direta, né, com o primeiro. Né? Tá? Se seu caso de teste tem um nível adequado de complexidade, você está testando várias coisas de forma, não, com uma complexidade adequada, provavelmente você vai ter uma alta probabilidade de revelar falhas. Só cuidado para não inserir coisas redundantes. Então, os últimos dois falam de abrangência e profundidade. Tá? Você tem que sempre tentar encontrar um equilíbrio entre essas duas coisas. Tá? Então, basicamente é isso. Aí, uma pergunta para vocês. Executei meus testes, tá? Gerei uma versão do meu produto. Versão 1.0, a gente está desenvolvendo um produto novo aqui. A gente fez um produto aqui que, sei lá, permite... Vou pegar um exemplo aqui então, que eu li recentemente no livro de Lean Inception. Um produto que a gente vai construir para permitir agendar partidas de futebol, por exemplo, tá? Em que a pessoa pode dizer quando é que ela está disponível para jogar, e você agenda partidas, a pessoa pode se voluntariar, eu quero entrar nesse jogo, eu quero entrar naquele, para tentar maximizar a possibilidade de ocorrência de partidas. Tá? A gente construiu o sistema versão 1.0, que é lançar, que é botar no Play Store, no Apple Store, para poder o pessoal começar a usar, baixar e usar. Gerou versão 1.0. A gente testou, tá, internamente, a gente teve essa visão de produto, testou, e não encontrou nenhuma falha. Tá? O que isso significa? Que a gente deveria ficar feliz, olha, beleza, 0 falhas, vamos botar lá na Apple Store, no Play Store e liberar para todo mundo. Amanhã vai ter milhões de usuários, a gente está tranquilo com isso? Né? Ou será, né, que o nosso teste está com uma qualidade ruim, porque a gente não encontrou nada? Né? O que vocês acham aí? Quer dizer, se eu rodei a bateria de teste, fiz um produto novo, rodei meus testes, não encontrei nada. O que vocês acham? O que isso significa? O que eu deveria fazer? O que eu poderia fazer, né, numa situação dessas? Rodei a bateria e não encontrei nenhum problema. Passa para outro time independente testar, né, o sistema. Seria melhor método. Que a equipe já seja independente, que a equipe de teste seja independente. Gostei da estratégia, que o Pedro comentou, né? Vou passar para mais uma equipe de teste independente. Às vezes você não tem mais uma equipe independente, porque a equipe de teste já é uma equipe independente, né? Eu teria que ter mais uma equipe para testar, para ver se vai ter o mesmo resultado. Mas, mais que isso, quando eu testo, né, a gente falou que os testes são completamente planejados antes da execução, né? E a gente tem a documentação dos casos que foram testados, né? Uma coisa que a gente poderia fazer, até para responder aqui a pergunta que a Thaisa fez aqui, o comentário da Thaisa, né? E do Arthur também. Acho mais provável que o teste não cobriu tudo. Como é que a gente vê se o teste cobriu tudo? A gente teria que olhar o que foi testado. A gente teria que olhar aí com atenção o que foi testado. A gente vai olhar os casos de teste e ver se aquele conjunto de casos de teste que foi executado testa bem o nosso sistema. O que é um bom caso, um conjunto de teste? A gente vai avaliar aqueles casos de teste, vai ver se eles possuem alta probabilidade de falhas, se eles não são redundantes, se são abrangentes e têm um nível adequado de complexidade. Né? Respondendo também a pergunta do Arthur, né? Teste mais complexo. Você vai ter que rever os testes para ver se eles têm essas características, os testes que foram aplicados. Se você não documentou teste nenhum, fala assim, nosso teste foi o seguinte, a gente botou um usuário, um pessoal para ficar usando aleatoriamente o sistema durante 2 dias e pronto. Não tem nada documentado em lugar nenhum. Aí você vai ficar com essa incógnita na cabeça. Tá? Na verdade, o que você fez, né? Acadêmico, a gente nem chamaria de teste. Né? A gente fez, alguém usou por um tempo e aleatoriamente. Né? Então, você não especificou o que está sendo testado, quais são as condições, não foi ver esse que passou, esse que falhou, tal. Não tem nada planejado. Né? Simplesmente a pessoa usou por um tempinho e gostou e não relatou nada. Isso não é teste. Né? Isso aí é um uso aleatório durante um tempo. Tá? O teste ele envolve aplicar técnicas, né, de teste para tentar identificar casos de teste. E esses casos de teste você poderia revisar para ver se eles batem, né, se eles atendem a esses critérios aqui, né, de um bom
teste, tá? Então, é importante a gente saber se o teste tem qualidade, a gente rever o que foi testado, né? O que foi testado por esses testes. E, eventualmente, se a gente tiver recurso para isso que o Pedro falou, seria até bom, olha, bota uma outra equipe, mas talvez não para executar os mesmos testes, mas para projetar testes de forma independente. Montar, identificar os casos de teste, executar de forma completamente independente, não reexecutar os mesmos casos de teste já documentados pela equipe anterior, né? Tá? Poderia ser, mas isso envolve muito recurso, né? Porque nota o seguinte, uma equipe de teste independente já é caro, né? Algumas empresas já não têm uma equipe independente para fazer os testes. Você ter duas, quer dizer, uma para testar a primeira versão, depois outra que testa o que a outra já testou. Às vezes é inviável, né? Tá? Então, a gente tem que garantir a qualidade do que a gente está testando. E isso a gente faz como? Revisando os casos de teste contra esses critérios e, normalmente, para revisar contra esses critérios, a gente vê se a técnica de teste foi aplicada corretamente. Que cada técnica de teste vai ter uma associação aqui, vai gerar aqui um conjunto de casos de teste. Busca gerar um conjunto de casos de teste que tem alta probabilidade de revelar falhas, que não sejam redundantes, entre outros. Tá? Então, essa é a ideia. Para a gente poder responder isso aqui, a gente tem que aplicar corretamente as técnicas de teste, rever os nossos casos de teste contra, né, aqueles critérios ali, para ver se eles foram bons ou não. Mas, se o teste foi feito de forma aleatória, a gente não tem como responder essa pergunta. A gente não tem como saber se o software é bom ou se o teste é ruim. Professor? Pode falar, Flávio. Então, a depender da técnica de teste, Exatamente. eu poderia olhar... Pode falar, desculpa. Desculpa. Eu poderia olhar as evidências de teste, né? Ver se realmente seguiram apropriadamente as técnicas, né? Você poderia olhar quais foram os casos de teste que foram executados, né? Verificar se esses casos de teste cobrem bem a funcionalidade do sistema, né? Cobrem diferentes itens, né? Cobertura, né? Do sistema. Verificar se foi aplicada alguma técnica de girar esses casos de teste, se ela foi aplicada corretamente, né? Revisar os casos de teste que foram corretamente projetados, seguindo a técnica pretendida, né? E dar uma olhada no log de teste, o que passou, o que não passou, se a pessoa executou direito, né? Tal. Mas você vai olhar para o que você tem de evidências, né? Tá? Para os casos de teste documentados, para o log de teste dizendo o que passou, falhou, né? Na execução. Tá? Um relatório de teste, quantos incidentes graves teve, quantos não, né? A próxima aula eu vou falar um pouquinho do processo de teste. Aí vai ficar mais claro esses documentos que eu estou citando, log de teste, relatório de teste, né? O que são essas coisas que a gente poderia estar olhando, né? Os casos de teste documentados, né? O que são essas coisas que são geradas ao longo do processo de teste, que é o que a gente ia revisando, né? Para ver a qualidade. Tá? Para vocês terem uma ideia, um trabalho de mestrado, né? Foi até um trabalho de mestrado da UFAM, lá da Federal do Amazonas, né? Muita gente não sabe, mas eles têm um programa de pesquisa lá, né? Até com um conceito bom na CAPES, né? E foi uma dissertação que eles fizeram uma técnica para rever casos de teste, para ver se os casos de teste foram bem feitos, foram bem projetados, focado em rever para ver se as técnicas foram corretamente aplicadas, numa técnica de revisão. A gente falou de revisão, né, nas últimas aulas, revisão de requisitos, revisão de código, revisão de projeto, né? Também tem revisão de casos de teste, tá? E lá tiveram a ideia, vão criar uma técnica para revisar casos de teste, né? Esse trabalho de mestrado, que investigava a revisão de casos de teste, né, foi premiado como, eu não sei se foi melhor ou segundo melhor, trabalho de mestrado na área de qualidade de software em 2014, por aí, 2014, 15, quando eles criaram isso. E foi, olha, vamos fazer uma técnica para rever os casos de teste, para ver se eles estão bons ou não, encontrar problemas nos casos de teste, tá? Então, também é um artefato, os casos de teste são um artefato também suscetível a revisões, né? Tá? Quando a gente tiver justamente essa dúvida, o software é bom ou o caso de teste é ruim? Vamos rever, então, o que a gente está executando, né? Os casos de teste. Tá? Então, também o benefício de revisar casos de teste também existe, né? Principalmente para tirar essa dúvida aqui, né? Que pode surgir, tá? Em relação à qualidade. Aí, como a gente já falou, isso aqui só estou reforçando, né? Essa figurinha eu botei animada aqui, mas acho que ela acaba desvirtuando, tirando a atenção da galera do resto do slide, né? Isso aqui é um defeito emboscado aqui no cantinho, tá? Ele está escondido dentro do software, né? Ninguém encontrou, tá? Ele não é revelado, tá? E o que acontece? As falhas vão acabar se manifestando em uso. Se você não conseguiu encontrar aquele defeito, ele se escondeu bem, vai encontrar em uso, e aí o custo para corrigir o problema é maior depois. Então, é importante avaliar a qualidade dos testes para ver se a gente realmente não está deixando passar nada para o usuário final. Primeiro, porque é mais caro,
E não só porque é mais caro, porque o usuário final, ele vai, você pode perder clientes, né? Você pode perder a sua reputação como uma fábrica que faz software de extrema qualidade, né? O cara fala, pô, me entregou isso, né, com esse tipo de problema básico, né? Então, compromete a tua reputação no mercado, você entregar coisas que nem defeitos, né? Tá? Do ponto de vista de contrato. Ou, se você é um visionário que criou um produto novo para botar lá na Apple Store, no Google Play, né, que você quer ficar milionário com a visão de um produto, né? Se você bota um produto cheio de problemas também, o pessoal passa a te dar revisões negativas, o troço não funciona, tentei usar e não funcionou, tal. E, às vezes o teu produto morre ali nas primeiras revisões negativas, depois você não consegue reverter isso, né, facilmente, a percepção das pessoas, e matou o seu produto ali por causa de falhas, né? Tá? Então, o que normalmente é essa atividade de teste? Tá? A atividade de teste ela envolve execução do software, né, com entradas representativas para futuras condições de operação, tá? E também entradas situações de exceção, né, como a gente falou, né, tá? Alguém poderia colocar um valor inválido aqui, você vai ter que simular isso também, né, esse tipo de coisa, procurando o contra-exemplo, tá? Não são só dados bem comportados, mas deveriam sim ser dados representativos, porque você tem que assegurar que a maneira como as pessoas vão usar os sistemas tenha sido testada, né, pelo menos. A comparação entre saídas produzidas e esperadas, comparação entre estados resultantes, né? A gente vai ver que o estado também que o sistema se encontra, a conta foi aberta, o usuário está cadastrado, a situação final é importante também para ser verificada, né? Tá? E mensuração de características, memória, tempo de resposta, outras coisas que você vai precisar medir durante a execução desses testes. São casos de teste que especificam essas coisas. A gente vai ver que nas técnicas a gente vai focar muito em entrada e saída, tá? Mas eventualmente a gente vai ter que complementar, né? A saída pode envolver algum estado que você tem que verificar ou alguma outra característica a ser medida como tempo de resposta, entre outros, tá? Aí alguém, eu acho que foi o Pedro, comentou da automação de testes, né? Para automação de testes tem uma infraestrutura que normalmente envolve dois elementos que é bom a gente já conhecer, tá? E já estabelecer, a gente está nessa aula de conceitos, né, de teste, já saber o que são essas coisas, né, que a gente vai usar para automação. Driver e stubs, tá? Stubs são conhecidos como módulos dublê. A gente vai ter uma aula que vai falar mais disso também, tá? O driver é o que vai comandar a execução do seu componente que está sendo testado, tá? Os stubs são para eu poder testar esse componente, tá? Para ver se eu fornecendo essas entradas, né, dar essas saídas, tá? Tem os casos de teste de entrada, oráculo, que são as saídas esperadas, né? Tá? Eu executo meu componente para ver se vai dar aquelas respostas. As respostas corretas, às vezes, são referenciadas como oráculo de teste. Oráculo de teste, o oráculo é fonte de toda a sabedoria, né? É a grande fonte da sabedoria do universo. Você vai lá e descobre qual é o comportamento esperado do meu sistema. Vai ao oráculo e busca a resposta, né? Como o sistema deveria se comportar, o que ele deveria dar de resposta. Isso está no oráculo de teste, tá? Então, estou em dúvida qual a resposta que o sistema deveria dar. Vai lá no oráculo e busca a tua resposta. Tá? Essa aqui é a ideia de um oráculo de teste. Tá? Com essa entrada, deveria dar essa resposta. Tá? A resposta mágica. Tá? Então, o driver é o que vai executar o seu componente para ver se vai dar a resposta que deveria dar. Só que o meu componente, quando eu estou construindo software, não construo o meu software todo de uma vez só. Eu vou construindo em partes. Né? Faço um componente, depois o outro, depois o outro. Tá? Então, para testar um componente, é comum que eu precise simular outros componentes que talvez não tenham sido ainda criados. Esses outros componentes que eu vou simular são stubs. Tá? Às vezes, você já tem ouvido falar nisso em quem já faz teste unitário aí, já tem experiência programando teste unitário, talvez tenha ouvido falar em mock objects. Mock objects ou frameworks para fazer mock objects. São objetos que simulam objetos que ainda não foram criados. Tá? Então, esses são esses stubs aqui. Tá? Esses stubs são componentes que ainda não existem. Para eu poder testar um componente, eu vou ter que simular que ele interage com um componente que ainda não existe. O que eu faço? Passo uma pergunta, passo uma mensagem para esse componente aqui, ele simplesmente me dá a resposta. Ele não está em nenhuma implementação. Ele só simula algo que ainda não foi feito. Isso é o stub. O stub, às vezes,
é um probleminha, às vezes, se você criar esses stubs durante o processo, tá? Você tem que simular outras coisas que ainda não foram feitas. Então, você tenta minimizar o número de stubs, tá? Exemplo de um stub aqui, tá? Esse exemplo aqui está em bom e velho Pascal, tá? Mas não se assustem com isso, porque a linguagem de programação tanto faz aqui para a gente, tá? Dá para entender o que está sendo feito. Eu tenho um módulo A, tá? E eu tenho um módulo que ainda não está feito, que é o módulo ordena vetor, tá? Aqui, como eu estou falando em programação procedural, Pascal, eu não tinha nem conceito de classe, né? Eu tenho conceito de procedimento, tá? Minha unidade é um procedimento, uma função, né? Para esse nível de abstração, tá? Então, aqui eu tenho um procedimento ordena vetor. Só que esse procedimento ainda não foi feito, tá? Eu ainda não criei a função que ordena o vetor, tá? Aí você diz, mas professor, no Python eu mando lá um sort e acabou. Tá? Eu sei que existem comandos no Java e no Python para você dar um ponto sort e está tudo ordenado, tá? E não precisa mais implementar merge sort, quick sort, nada disso na mão, tá? Mas suponha que você precisasse implementar um algoritmo de ordenação. Ele ainda não está implementado. O que você faz? Enquanto você não criou o ordena vetor, você cria um stub para ele. O que é o stub? Olha a implementação que está aqui dentro. É totalmente fake. Tá? Essa implementação ela não faz a ordenação. Ele diz o seguinte, ele imprime os valores fornecidos, tá? Ele manda imprimir cada um, percorre de 1 a n, imprime todos eles, tá? Do vetor A. Depois ele escreve, por favor, forneça os dados ordenados. O usuário digita lá. Ou seja, ele recebe, deixa eu pegar uma canetinha aqui para dar uma rabiscada. Ele recebe lá um vetor, ele imprime lá para ele, ó, o vetor está com esses elementos aqui. 7, 1, 3, 2 e 5. Tá? Aí ele pede para você, ele diz valores fornecidos, ele fornece isso aqui. Aí ele pede para você, olha, forneça eles ordenados. Aí a pessoa vai lá, ordena na mão, tá? Nesse momento, nesse texto aqui, ela que vai lá, forneça os valores ordenados. Tá? Então, você chamou o módulo, a pessoa vai ser interrompido para poder ordenar, ordena na mão e digita lá. 1, 2, 3, 5, 7, tá? E ele lê esses dados ordenados. E pronto, acabou. Então, como parte do stub, o que o stub está fazendo, né? Que deveria estar do lado desse cara aqui, né? Tá? O que esse módulo faz? Ele escreve aqui 7, 1, 2, 3, pede para você digitar. Você digita 1, 2, 3, 5, 7, que é o ordenado, só que você fez de cabeça, né? Tá? E dá Enter. E ele retorna o vetor ordenado. O módulo A continua fazendo suas coisas. Ou seja, esse módulo ordena vetor é totalmente fake. Ele só está... É você que está ordenando o vetor. Não tem a lógica da ordenação, ainda não está criada. Tá? Ele é um stub, só está simulando isso para você poder testar. Porque o que eu estou querendo testar, na verdade, é o módulo A, não é o módulo... Esse aqui é só um stub. Tá? Então, ele passa um vetor desordenado, o stub imprime, você ordena na mão, ele retorna ele ordenado e continua testando o módulo A, que é o alvo dos testes. Tá? Então, o stub é um módulo fake, ele não está ordenando nada. Tá? Ele só imprimiu, pediu para você ordenar na mão. Tá? Às vezes, ficar criando esses stubs é contraprodutivo. Você tem que, enquanto eu ainda não implementei o algoritmo em si, eu tenho que criar outra coisa que simula ele. Tá? Então, ou eu tenho que pedir uma entrada com certos valores, eu respondo, dou só a resposta, mas tem que pensar qual é. Criar esses stubs é perda de tempo, tá? Em termos de tempo de progresso do seu projeto. Porque depois você vai substituir esse código fake aqui pelo código que realmente vai ordenar o vetor. Tá? Em algum momento que você for parar para fazer isso, implementa aqui um merge sort, um quick sort, alguma coisa nessa linha, e troca esse código aí pelo efetivo. Tá? Então, o stub foi só um tempo perdido, mas porque o objetivo era testar o módulo A e essa ordenação ainda não estava pronta. Isso é um stub. Tá claro o que é um stub? Tá? Eu crio um código fake só para poder simular que outra coisa está funcionando, mas essa outra coisa eu não criei ainda. Tá? Eu vou ter que parar para, em algum momento, criar esse outro módulo. Tá? E o driver é aquele que comanda. Ele vai lá, diz, cria, ele chama os métodos. As operações aqui, olha, a primeira operação que chamou, cria tab, depois lê item, né, passando um inteiro X aqui para ele ler. Insere item, depois mostra tab, também está em Pascal. Tá? A gente simplesmente está chamando alguns procedimentos numa sequência. Quem está fazendo isso? Essa sequência, quem está chamando esses caras é o driver. Faz isso, depois faz isso, depois faz isso, chamando numa certa sequência. Em teste unitário moderno,
tá, atual, o driver é substituído pelo framework de teste unitário. Ou seja, quem faz o papel do driver para você é o JUnit, é o PyUnit, é o framework de teste unitário. Você simplesmente vai implementar os seus casos de teste seguindo um roteiro que ele te dá para implementação e você vai dizer para ele execute todos. Ele vai lá e executa. Tá? Ele vai lá, executa seus casos de teste para você. Tá? O framework substitui o driver. Então, o driver ele é considerado normalmente um esforço menor, porque tem frameworks para isso, do que o stub. O stub é um tempo contraprodutivo. O driver, normalmente, você consegue uma solução para poder executar seus casos de teste. Tá? Mas são dois conceitos importantes. E aí, para a gente até... a gente fecha a aula de hoje com esse conceito de... Tem mais uns 15 minutinhos que a gente vai trabalhar esse conceito, tá? De fases de teste. Tá? Mas a gente mantém mais ou menos esse tempo de 1h15 de gravação para não ficar pesado. A gente vai fechar um pouco antes aí. Esse é o último conceito de teste que a gente precisa ver hoje, que é o de fases de teste. O que são as fases de teste? Quando o Pedro comentou lá, mas teste normalmente é automatizado, tem código de teste, ele estava falando desse tipo de teste aqui, ó, do teste unitário, que é uma fase de teste feita pelo desenvolvedor. Tá? A gente tem o teste de integração, que normalmente também é feito pelo desenvolvedor. Mas tem o teste sistema, tá? O reteste e a aceitação, que são normalmente feitos sob a ótica do usuário. Na verdade, o reteste depende da ótica, né? Mas o de sistema, vou sublinhar duplamente aqui. O de sistema e de aceitação são feitos sob a ótica do usuário. Tá? Então, você tem diferentes tipos de teste, diferentes momentos, sendo feitos em diferentes momentos. A gente não chama de tipo de teste, porque tipo de teste é um termo que sobrecarregaria com outra informação. Tá? Então, a gente chama de fase de teste. Por que fase? Porque a próxima figura vai deixar isso mais ou menos claro. Mas a gente vai... na verdade, o que acontece? A gente escreve unidades, pequenos pedacinhos no nosso código, são as unidades. A gente tem que testar elas. Testar se cada pedacinho desse, cada bloco desse de construção está correto. Em algum momento a gente vai integrar esses blocos, né? Vai ter que testar se essas partes integradas, né? Estão funcionando, né? Até que em algum momento a gente tem um sistema e tem que testar se o sistema todo está funcionando. Né? Essa é a forma de ir construindo, testando e integrando, né? Tá? E vai testando com nível de abstração mais alto. Teste o primeiro pedacinho, depois junta os pedaços, depois testa o sistemão. Tá? Vai ficar mais claro porque a gente chama isso de fases de teste. Porque tipo de teste a gente chama muito comumente de teste de segurança, teste de desempenho, isso a gente chama de tipos. Tá? E a gente tem esses diferentes tipos se aplicando nas diferentes fases. Então, são coisas diferentes. Fase é uma coisa e tipo de teste é outra. Você tem que fazer teste de segurança no nível unitário, né, na fase de unidade, e na fase de sistema também. Você tem que testar a segurança. Então, tipo é uma coisa e fase é outra. Tá? Então, as fases de teste aqui, como eu falei, aceitação e sistema são da perspectiva dos clientes e usuários. E integração e unidade são perspectivas dos desenvolvedores. Tá? Uma percepção errada, tá, que o mercado tem, mas que a gente sabe que é errada, tá, é que o teste unitário é suficiente. Tá? O teste unitário é fundamental, ele é ótimo para encontrar problemas nas pequenas unidades, mas ele não é suficiente. Tá? Porque muitas vezes uma unidade está funcionando, mas quando você junta com outra, na hora da integração tem problemas. Tá? Ou mesmo, aí você fala, então estamos fazendo de unidade de integração. Mesmo quando você integra no módulo, aí você junta, usa sob a perspectiva do usuário, juntando as camadas, né, lá, tem a interface, né, que passa para a camada de controle, que passa para a camada de domínio. Então, quando você executa tudo e testa pela tela do sistema, simulando o usuário, né, e batendo contra os requisitos, você pega outro tipo de problema ainda complementar. Então, você deveria ter... O fato de você ter testes unitários, tá, não substitui a necessidade de você fazer teste sistema. Tá? Não substitui a necessidade de você ter teste sistema. Então, mesmo tendo teste unitário automatizando todas as unidades, não garante que o teu teste sistema vai passar. Aumenta a chance, porque as unidades estando certas, o seu sistema provavelmente vai ter menos falhas no teste sistema. Vai ter menos esforço lá na frente no teste sistema. Tá?
mas não é suficiente. Inclusive, quando o pessoal faz automação, faz teste automatizado unitário e automatiza, eventualmente, também teste sistema. E usam ferramentas diferentes para isso. Para teste unitário, usam JUnit, PyUnit, frameworks desse de teste unitário. Tá? NUnit, para quem trabalha com .NET. Né? Tá? Para teste sistema, já usam outros tipos de solução. Né? Eles usam lá o Quality Center, da HP, né? Usam da IBM, né? O Functional Tester. Tem outros tipos de soluções, né? O Selenium WebDriver, para fazer teste de sistema. Tá? Tem diferentes ferramentais para automatização aqui e aqui embaixo. Tá? E uma coisa não substitui a outra. Tá? Então, é importante que a gente saber que existem essas duas coisas. Tá? E essa discussão, sempre que a gente falar em teste, está falando dessas duas discussões aqui, né? Separadas. Né? Tá? Então, isso é importante ter isso claro. Não sei se o Pedro se isso ficou mais claro, que a automação, acho que ele está se referindo a isso aqui, o código de teste automatizado. Né? E aqui você tem também a automação de teste, às vezes até scripts também que simulam o uso do sistema, clicando em botão, preenchendo campo, já simulando uma pessoa fazendo isso. Tá? Então, tem dois níveis de abstração diferentes aqui para automação e para execução dos testes mesmo. Tá? Professor, pode voltar um slide, por gentileza? Sim, sim. Esse daí, o Smoke, se o senhor for falar um pouco mais adiante, eu aguardo, tá? Vou falar mais... na verdade, eu coloquei um slidezinho para cada um desses aqui mais para frente, tá? Aqui eu só estou justamente trazendo essa diferença. Unidade e integração são da perspectiva do desenvolvedor. Sistema e aceitação são da perspectiva do usuário, né? Só que a diferença é que o teste de aceitação é feito pelo cliente e o teste de sistema é feito pela sua equipe. Entendeu? Essa é a diferença dos dois, na verdade, tá? Mas a perspectiva é a do usuário, né? O teste de aceitação, às vezes, é chamado de homologação. É quando o cliente faz a aceitação do seu produto. Diz, passou. A gente vai passar a usar aqui dentro. Isso é o teste de aceitação. Tá? É executado pelo cliente. O teste de sistema é executado pela empresa desenvolvedora. Tá? Mas aí tem, como o Flávio destacou bem aí, tem a questão do teste de regressão, que eu vou discutir com vocês também já, esse reteste, teste de regressão. Tá? Só para deixar mais claro, por que a gente chama isso de fase de teste? Né? Aqui, olha só, aqui estão aparecendo fases do desenvolvimento do sistema. A gente vai falar aqui requisito, projeto, né? Código. Né? Você normalmente pensa no que vai fazer, né? Especifica o que vai ser feito, como vai fazer, depois codifica. Tá? Mesmo que seja fazendo isso em pequenas partes, o ciclo ágil, né? Mas, de alguma forma, documentando mais ou menos, você vai pensar o que tem que ser feito, como vai ser feito, depois faz. Né? E aí, uma vez que você tem algum código, você poderia executar testes unitários sobre esse código. Tá? Os testes de integração, eles são planejados a partir do seu modelo de projeto. Quando você especifica quais são meus módulos, como é que eles se relacionam, você vai pensar, vou testar esse módulo antes desse, depois eu testo a integração desse com esse. A sequência de integração. Ou seja, o teste de integração ele é planejado a partir do projeto, mas ele só consegue ser executado quando você vai integrar um módulo feito. Então, você tem que ter escrito o código para um módulo, testado esse módulo para poder integrar esse módulo. É uma fase posterior, né? E o teste de sistema ele é projetado a partir dos requisitos. Quando você diz o que o sistema deveria fazer, você já começa a pensar nos casos de teste para o sistema. Tá? Já planeja o que você vai executar. O planejamento já acontece aqui em paralelo, né? Mas eu só vou conseguir executar o teste de sistema depois que eu tiver um sistema. Eu tenho que ter passado pela codificação para poder executar. Eu não tenho como executar a partir dos requisitos, mas eu tenho como projetar todos os meus testes, montar todos os casos de teste que vou ter que executar desde o início. Quando ficar pronto, você vai lá e executa aquelas situações, vê se elas vão passar. Então, é assim que a gente trabalha. A gente não espera o software ficar pronto para projetar casos de teste. Né? A gente pega isso em cima da especificação. O que o pessoal faz, por exemplo, em teste em métodos ágeis, muito comumente, né? Especifica, por exemplo, requisitos com user stories e especifica os testes que vão ter que ser feitos para o sistema com BDD, Behavior Driven Development, de especificar comportamentos esperados. E aí, quando o sistema está pronto, eles executam aqueles comportamentos esperados. Então, vou falar também um pouquinho desse BDD quando eu for falar em caso de teste para vocês. Tá? Como é que eles eu coloco várias situações, given, when, then. Dado que eu estou nessa tela, quando eu aperto esse botão, então recebo essa resposta do sistema. Isso é BDD, é a especificação com BDD. Tá?
ao invés do formato mais tradicional de casos e testes. A gente vai falar disso mais para frente. Eu só chamar, o mais natural de chamar de fases, acho que aqui fica bem claro por que a gente está chamando esse troço de fases, né? E não de tipo de teste, porque em cada uma dessas fases você poderia estar aplicando diferentes tipos de teste. Você pode fazer teste de performance na unidade, para ver se aquele método é rápido, e você pode fazer no sistema, para ver se o relatório está sendo gerado rapidamente, se a resposta a uma ação do usuário é rápida. Né? Você pode fazer teste de segurança na unidade, para ver se permite alguma entrada inválida, algum parâmetro malicioso, alguma coisa. Você pode fazer teste de sistema, para ver se pela interface do sistema, né, pela telinha, você consegue invadir, consegue fazer... Então, diferentes tipos de testes se aplicam nas diferentes fases. Tá? Então, a fase é mesmo associada ao desenvolvimento. Olha, eu vou ter que ter algum momento, eu tenho que fazer teste unitário, ou deveria fazer algo, né, minimamente pensar no contexto de teste unitário, de integração de sistema. Né? Tá? Também, quanto você vai ter de cada uma dessas coisas, se vai ter as 3, né? E como você vai proceder para fazer isso, vai depender um pouco de quão crítico é o software que você está fazendo. Né? A minha recomendação é tentar integrar isso o máximo no próprio desenvolvimento, né? Aproximando esse planejamento dos testes aqui lá do início, né? Tá? Integrando isso o máximo para assegurar que você esteja testando as diferentes fases aqui, né? Tem um pouquinho de teste para cada uma dessas coisas. Tá? E se o software for crítico, você tenha muito de teste para cada uma dessas coisas. Mas com o software do qual dependam vidas humanas, ou que seja mais crítico. Tá? Professor, pode falar. Uma duvidazinha ali no anterior. Uhum. Naquele requisito de sistema, eu posso entender que são requisitos mais alto níveis, né? Na verdade, aqui tem uma outra questão, foi boa pergunta também, tá? Normalmente eu tenho aqui sistema, vou tentar desenhar, porque eu desenhando com mouse, até comprei uma prancheta no semestre passado, mas não melhorava muita coisa não, então parei de usar. Porque com o lápis de desenho, não sei por que lá desenhando a prancheta também não sai igual ao quadro. Mas vamos lá. Na verdade, eu tenho um conceito aqui que é o seguinte: sistema, deveria estar dentro esse segundo círculo, tá? E software. O sistema é mais do que o software, tá? Ou seja, o sistema é normalmente software mais hardware, mais ambiente em que ele está implantado, então, você vai fazer um software, mas o sistema é implantado dentro do servidor, lá no cliente, com todo... rodando com um banco de dados real do cliente, acessando os dados reais. Se for um software embarcado e está dentro do dispositivo do cliente, implantado, entregue. Então, o teste de sistema, além dessa perspectiva, né, que você falou, de ser mais abstrato, ele também está considerando que já está no sistema final implantado, né? Considerando toda essa infraestrutura de software e hardware, tudo que está ao redor, né? Para poder fazer a aceitação, né? Olha, botei lá no servidor com um banco de dados real, o sistema está implantado, tá? O software está implantado lá onde deveria estar implantado naquele módulozinho, e dentro desse contexto ele me atende, né? Atende ao cliente. Então, o cliente testa no sistema, ele implantado no hardware final, no sistema final, ele testa usando o sistema final, né? Você normalmente, quando foi contratado para desenvolver o software, você está testando em cima da especificação do software, né? Tá? Mas uma hora você vai ter que implantar e testar sob a ótica lá do usuário final, no ambiente final dele. Também tem esse aspecto. Porque o teste de aceitação é o teste no ambiente final, ou um ambiente mais próximo do final do cliente. Tá? Então, tem essa... Não sei se eu fui claro aí, mas sempre que a gente falar em sistema, sistema engloba, de alguma forma, software. Né? Tá? Aqui também é um teste de sistema, né? Só que aqui, como é a tua equipe que está fazendo, às vezes o sistema ainda não é o sistema final implantado. Você está simulando, às vezes, o ambiente, está colocando um ambiente de testes. Né? É comum você ter um ambiente de teste em que você vai botando os builds, né? Você tem um banco de dados fake lá que simula o banco do cliente final, tal. Vai botando no ambiente de teste para poder o testador acessar dali, executar os testes. E você depois preparar um outro ambiente, que é um ambiente de homologação, que é um ambiente que deveria ser igualzinho ao do cliente para poder fazer teste de aceitação. Então, é comum que as empresas tenham ambiente de desenvolvimento, tá? Depois ambiente de teste, depois ambiente de homologação. São 3 coisas diferentes. Desenvolvimento é o que o pessoal está mexendo nas linhas de código ali. Né? O de teste, aqui, gerei um build novo e botei lá para o pessoal testar. O pessoal está testando a versão X, enquanto os desenvolvedores estão evoluindo outra versão. Né? Tá? E aí, em algum momento, executou a bateria de teste na versão X, estão aqui os problemas. Aí a pessoa vai lá no ambiente de desenvolvimento, vai corrigir para gerar a versão Y. E vai colocar no ambiente de teste a versão Y, enquanto eles evoluem mais, né?
o software, né? O testador não está lá perdido testando coisas que o desenvolvedor está mudando a linha de código naquele momento, né? Tá? Não faz sentido. E o ambiente de homologação ao final do cliente. Quando você facilita essa transição do ambiente de desenvolvimento para o de teste, para o de homologação, tá? Esse esforço, né, de essa pipeline de migração do ambiente de desenvolvimento para o ambiente de teste, para o ambiente de homologação, né, a automação disso é que viabiliza, né, o que a gente chama de DevOps, né? São esforços de DevOps de aproximar o desenvolvimento que está sendo feito do ambiente final de operação do cliente. Está tudo implantado para o cliente. Já mexendo na linha de código, já automaticamente migra, em algum momento vai ter sido testado e vai estar rodando lá para o cliente na versão final implantada. Né? Quando a gente fala em DevOps, no fundo, é essa migração do desenvolvimento para a operação, né? Passando por esses ambientes, eles montam esses pipelines, né? Olha, pega o código daqui, gera um deploy e no ambiente de testes, né? Eu pego o que está aprovado nos testes, faz o deploy automático lá no ambiente de homologação. Essa automação são esforços de DevOps, né? De aproximar e de reduzir o esforço para chegar do desenvolvimento até a operação, até a implantação final. Tá? É isso aí. Então, aqui eu coloquei um slide sobre cada um, mas é só definindo mesmo o que é. Eu acho que nem preciso fazer leitura desses slides, porque eu acho que já está mais ou menos claro. E vou falar rapidamente o que se trata cada um deles, para a gente poder fechar aí a gravação de hoje também. O teste unitário, no paradigma orientado a objetos, né, quando a gente trabalha com programação orientada a objetos, a unidade escolhida normalmente é a classe. Tá? Então, a unidade é uma classe. Aí você faz o teste unitário, seria assegurar que aquela classe funciona. Tá? Eventualmente, você pode chamar de teste unitário um outro elemento que é numa classe. Eu estou criando um web service. Ele vai ser usado pelo meu sistema. Tá, o teste unitário, nesse caso, é esse web service funcionar bem. Porque ele é um componente que você está usando. Então, você vai testar ele de forma isolada, ele é uma unidade, nessa perspectiva de observação. Tá? Mas isso que é o teste unitário. Você vai testar todos os serviços que o web service fornece, ou que aquela classe fornece, ou seja, os métodos, e vai chamar os métodos com certos parâmetros, ver se dá a resposta que você esperava, né? Tá? Testar os códigos que foram escritos ali, né, para aqueles métodos, né? Ver se eles respondem corretamente. E complementar isso com inspeção de código, como a gente falou também na aula de revisões, né? Tem situações que talvez você não consiga escrever testes automatizados para toda a linha de código, para todos os códigos, né? Tá? Então, faça revisões, pelo menos, ou revisões de código modernas, né? Na hora do pull request, na hora de integrar no repositório, alguém revisa sempre, né? Que você garante que tenha passado por mais de uma pessoa todo o código, e algumas partes mais críticas você faz testes automatizados, de repente, tá? Se o padrão da sua empresa não for ter teste automatizado para tudo, tá? O teste de integração é que, na medida em que eu construo as partes, né, essas unidades, eu vou ter que juntar umas às outras, né? E eu tenho que testar, definir a sequência de integração em que eu construo essas partes, integro, e testo se quando eu junto a parte nova que eu fiz, que eu testei sozinho lá, isolada, né? Quando eu junto ela com o repositório de desenvolvimento, onde estão coisas que as outras pessoas fizeram, está funcionando em conjunto. E a melhor prática para integração contínua, para teste de integração, é a integração contínua. É você continuamente, fez uma pequena tarefa, integra e vê se funciona com o restante. Né? Tá, essa que é a ideia. Né? Por mais que localmente você vai fazer com stub, né, tal, na hora que você integrou, você vai substituir o stub para acionar o módulo real, né, que já está lá, e testar essa integração em si. Tá? Essa que é a ideia dessa sequência de integração. Tem muito a ver com determinar a sequência de integração. A gente diz que tem duas abordagens para teste de integração, que são top-down e bottom-up, e principalmente que essa estratégia de integração Big Bang não funciona. Tá? O que é essa estratégia Big Bang? Vocês provavelmente já experimentaram ela. Tá? Quando vocês estavam lá em Prog 1, Prog 2, o DM de programação OO ainda, tá? E alguns de vocês estão fazendo agora, programação OO, né? E aí o professor passou um trabalho, tá? E o trabalho envolve criar 5 classes, tá? Ao todo são implementar 5 classes. Aí passa um trabalho em grupo. O grupo tem 5 pessoas. Aí você espertamente pensa assim, vamos dividir o esforço. Cada um faz uma classe, tá? E aí a gente se encontra, no trabalho a gente tem que entregar na quarta-feira às 3 da tarde, a gente se encontra quarta-feira, 2 da tarde, para juntar tudo, compila e entrega. Tá? O que acontece?
quando vocês se encontram na quarta-feira, normalmente você tem uma surpresa bem desagradável, que você vê, pô, nada funciona, né? Quando você junta aqueles pedaços, todo mundo fez isoladamente, 5 partes, todo mundo fez isoladamente, junta de uma vez só os 5 pedaços, falei, ih, caramba, esse método aqui era para chamar de uma forma diferente, eu estava esperando você me passar esse parâmetro assim, aqui está errado por causa disso. Aí dá muita confusão quando você junta tudo de uma vez só. Eu estou falando de um sistema com 5 classes, 5 pessoas, né? Pensa numa equipe, uma empresa, mexendo em várias classes, vários lugares diferentes, né? Tá? Então, essa estratégia de quebrar, cada um faz um pedaço, depois a gente junta no dia X, ela não funciona, ela dá muito problema, tá? Então, as estratégias usadas são, assim, teria a estratégia top-down e bottom-up, vou falar depois da mais usada, né? Se eu vou de cima para baixo, eu construo primeiro aquelas classes mais abstratas, depois eu construo as que estão sendo usadas por elas, tá? Problemas disso. Então, por exemplo, M1 aqui usa M2, M3, M4. Se eu construir primeiro M1, o que eu vou ter de consequência? Para poder testar M1, o que eu vou ter que fazer? O que vocês acham? Vai ter que fazer uns stubs, né? Stubs. Eu vou ter que fazer stubs aqui para o módulo, exatamente. Como o Bruno falou, eu vou ter que fazer stubs aqui para o módulo 2, módulo 3 e módulo 4. Vou ter um trabalhinho, porque ele usa 3 de outros módulos. E não, eu estou fazendo top-down no mais abstrato primeiro, as partes ainda não estão feitas, vou ter que simular as partes, então vou precisar de stubs, exatamente como o Bruno falou. E como a gente viu, stubs são considerados transtornos, são considerados um esforço, né, a mais durante o desenvolvimento. A gente deveria evitar isso. Tá? Por outro lado, tem uma vantagem que você testa as principais funções de controle, né? Você consegue mostrar alguma coisa às vezes para o seu usuário, olha, vai ficar assim, tal, né? Não só o pedacinho lá que não tem muita utilidade para ele. Né? Então, às vezes, você acaba aplicando isso mesmo, tentando fazer um stub por conta disso. Tá? O bottom-up, tá? Ele já tem a vantagem que é o seguinte, você vai ter menos stubs, ou até quase uma ausência de stubs. Porque no bottom-up, se eu começo aqui embaixo, tá? Faço o módulo M8, para eu testar o módulo M8, o que eu preciso? Eu vou precisar agora, né, do contrário, eu vou precisar de um driver, né, para poder pilotar o módulo M8 para ver se ele funciona. Tá? Só que o driver, a gente viu que o driver, a gente tem o próprio framework para teste unitário, nos dá esse driver de graça. Né? Tá? Você escreve os testes seguindo um formatinho e manda depois execute todos os testes para mim. O driver faz isso. Né? Tá? Então, os frameworks para teste unitário fazem isso para você. Então, necessidade de driver, sim, mas são mais fáceis do que os stubs, né? Eles são dados para você pelos frameworks. Então, aqui, se eu vou integrar o módulo 8, eu vou precisar de um driver, mas o driver, o transtorno é menor. Então, a gente busca, normalmente, identificar os módulos mais autocontidos, que tem um acoplamento menor, menos ligações com o restante para fazer primeiro, porque a gente consegue fazer e testar ele inteiro sem precisar construir um stub. Reduz nosso esforço ir nessa direção. Tá? Em algumas situações de exceção, a gente vai decidir, pô, mas esse módulo aqui a gente vai ter que fazer antes dele. Tá. Em algumas situações, mas o normal para reduzir esforço é ir numa situação que diminua o número de stubs, ir nessa direção. Tá? A gente vai discutir isso mais quando a gente for falar de teste de integração. Tá? Nosso objetivo é minimizar o número de stubs quando a gente for decidir a sequência de produzir as coisas. O teste sistema, como eu falei com vocês aqui, o objetivo agora é executar o sistema do ponto de vista do seu usuário final. Tá? E aí você tem que testar aspectos funcionais e aspectos não funcionais. O que são aspectos não funcionais? Todas aquelas características de qualidade que a gente discutiu nas primeiras aulas. Segurança, manutenibilidade, tá? Desempenho. Tá? Você não está testando se ele faz o que deveria fazer, se está fazendo corretamente, mas você está testando se ele é rápido, se ele é seguro, né? Tá? E são tudo aspectos não funcionais, só que as outras características. Lembrando que uma das 8 características era a funcionalidade, né? A adequação funcional. As outras 7 também existem e precisam ser testadas. Tá? Então, tem teste não funcional. O sistema você vai testar essas coisas. E aí você tem diferentes tipos de teste. Como falei aqui, tipos específicos de teste, como teste de recuperação, segurança, estresse, desempenho, tá? Entre outros. Quando a gente for falar de teste de sistema, eu vou enfatizar um pouco mais
esses tipos de testes. Só estou enfatizando aqui que são diferentes tipos. A gente tem que usar como se fosse usuário e observar algumas características. Se ele consegue se recuperar de falha, se ele é seguro, se ele é rápido, se ele atende a funcionalidade, mas sob a ótica do usuário. Aqui, por enquanto, nesse momento, o objetivo é entender o que é o teste sistema. Tá? Aí a estratégia de reteste. Agora a gente chegou no ponto que o Flávio levantou, né, para a gente, que é esse teste fumaça. O que é o tal teste fumaça? O que é teste de regressão, teste fumaça? Eventualmente, a gente vai precisar gerar uma nova versão do nosso produto, tá? Porque o cliente encontrou algum problema, porque a gente fez alguma evolução, tal. E se a gente gerou uma nova versão, a gente tem que testar se essa nova versão continua funcionando. Se as coisas que antigamente funcionavam, continuam funcionando. A gente tem que assegurar isso antes de entregar, tá? Então, tem duas estratégias. A estratégia de um reteste mais simples seria retesta aquelas partes onde estavam os problemas ou aquelas partes novas, né? Tá? Mas essa estratégia, ela é arriscada, né? Você não testar o que já funcionava antes. Os efeitos, uma alteração no sistema de software, como vocês sabem, né? Pode trazer efeitos colaterais. Por exemplo, eu fiz uma alteração numa parte do sistema e, para isso, eu renomeei uma coluna de uma tabela no banco de dados. O que pode acontecer? Todas as outras partes do meu sistema que acessavam aquela tabela do banco de dados podem ser afetadas por aquela coluna que você renomeou e podem parar de funcionar. E aí, você não testando essas outras partes, você entrega para o seu cliente um software que ele clica no primeiro botão lá do menu e dá lá SQL Exception. Pá. E aí, o que acontece? O teu cliente fica frustrado. Ele fala, pô, o cara não testou minimamente, né, se as coisas ainda continuavam funcionando, né? Ele só testou a alteração que ele fez, ele não retestou o restante. Então, ele fez uma alteração, essa alteração afetou vários outros pontos, e esses outros pontos não foram retestados. Então, tem duas estratégias para te fazer esse teste procurando os efeitos colaterais, né? Regressão e o teste fumaça, quando é um teste bem mais básico. Regressão envolve, executa todos os casos de teste para ver se não tem efeitos colaterais. Então, você tinha casos de teste projetados para uma versão. Alterou, modificou coisas, gerou versão 2. Reexecuta todos os casos de teste, faz uma nova bateria de teste completo. Isso é regressão. A teste de regressão envolve reexecutar os testes que já tinham sido projetados. Então, tem um slide para cada um dos dois. A regressão procura os efeitos colaterais, envolve reexecutar a cada ciclo todos os testes que já foram aplicados nas versões anteriores. Aplica todos de novo. Tá? Cada nova versão, tá? Aplica todos os testes de novo. Tá? Isso é regressão. Como vocês podem perceber, regressão ela pede automação, né? Pô, da terceira vez que você pede para testar, testa tudo de novo da mesma forma, né? Fala, pô, vamos fazer um scriptzinho que faz isso aqui por mim. Tá? Então, quando chega a terceira, quarta, quinta vez de ele executar um conjunto de casos de teste iguais, ele fala, pô, vamos automatizar isso. Esse software vai ter 20 versões, toda vez a gente vai ter que retestar as coisas da versão 1 para ver se continua funcionando, né? Tá? Então, aí você começa a identificar a oportunidade de automação. Tá? É importante efetuar a gerência de configuração para ver o que mudou entre uma versão e outra, tal, tá? E garantir qual versão foi testada, quais falhas pertenciam a qual versão. Sempre estou falando de gerência de configuração, gerenciamento das versões, o que aconteceu em cada versão. Tá? Então, regressão é retestar tudo de novo. Tá? O teste fumaça, por sua vez, que foi a pergunta do Flávio, né? Ele é um teste basicão, tá? Em que você diz, olha, eu não vou ter tempo para executar todos os testes detalhadamente, fazer toda a bateria de teste de novo, porque eu fiz uma pequena alteração em outro ponto. Mas eu também não quero passar vergonha diante do meu cliente, né? De eu entregar uma coisa que não funciona absolutamente nada. Tanto que, assim, tem algumas traduções para esse teste fumaça, tá? O smoke test, às vezes, ele até o termo também é usado no inglês, sanity test, né? Teste de sanidade. Sanidade quer dizer, o sistema não está louco, ele não surtou, a versão nova, ela ainda faz sentido. Então, é um teste básico. Tá? Se você lembrar desse termo do teste de sanidade, olha, uma coisa insana é uma coisa que não funciona nada, que está completamente perdida, né? Tá?
ele faz coisas completamente sem sentido a partir de uma versão. Então, o teste de sanidade evita esse tipo de problema, de você entregar algo que você vai passar vergonha. Tá? Então, o que é um teste de fumaça? Olha, vamos fazer um mínimos e passar pelo sistema com testes mínimos. Só para assegurar, justamente, se eu alterei, por exemplo, uma coluna de um banco de dados, outras telas que acessavam aquilo, quando eu clicar naquela tela, eu não dê de cara um SQL Inception. Porque se der de cara o SQL Inception, eu vou ter pego isso, porque isso é um teste mínimo. Clicar para ver se ainda funciona minimamente é o mínimo. Né? Eu talvez não precise executar todos os testes com tanto rigor, mas em algumas situações. Mas um mínimo, né, para poder assegurar que eu não passe vergonha. Né? Então, às vezes, você tem uma estratégia para teste de fumaça, teste de sanidade, que é, por exemplo, pega os casos de uso lá que a gente testou em detalhes na versão anterior e, no teste de sanidade, testa o caminho feliz de cada caso de uso. Um caso teste para cada um, em que você vai lá testar cadastro de pessoa física. Agora, do teste de sanidade, ao invés de testar com CPF em branco, com sobrenome em branco, isso, aquilo, tal. Não, faz um com uma pessoa física bem comportada, tudo direitinho, cadastro, vê se continua funcionando. Continua, assume que o resto todo está funcionando ainda também. Para você não gastar horas testando o cadastro de pessoa física. Tá? Então, já que você está retestando. Então, de novo, o teste de sanidade, ele não é tão bom quanto o teste de regressão, claro. Mas ele é muito mais barato. Tá? Muitas vezes, ele é usado até antes de você liberar um build para testes, para outra equipe de teste, para ver se aquele build está minimamente estável. Para não chegar no testador também, o testador falar devolve, vai ter que gerar outra versão, essa aqui não funciona. Então, teste de sanidade, às vezes você até automatiza também teste de sanidade, porque ele é mais fácil de automatizar, é a condição mínima a ser testado, né, do ponto de vista funcional. Então, dizem que esse termo teste de fumaça, né, surgiu até dos testes feitos em hardware, né, em que o pessoal fazia, como as placas de hardware são feitas seguindo um processo parecido, quando a lógica ainda era embutida em hardware, né? Hoje, os componentes de hardware são mais robustos, você programa software para eles, né? Que podem ter vários comportamentos diferentes, é muito mais evoluído. Mas tinha época que a lógica estava embutida nos próprios chips, essas coisas todas. Mas se você for testar uma placa de hardware, um teste mínimo não possível seria o seguinte: já que ela segue o mesmo processo de fabricação, né? Você está replicando, né, a fabricação. O teste mínimo seria o seguinte: pega uma placa-mãe, espeta na tomada, conta até 10. Saiu fumaça? Não, então entrega. Tá? Isso é o teste, assim, é o mínimo. Para saber que o cara vai espetar o negócio na tomada e não vai deixar de funcionar. Né? Ligou? Então tá bom. É mais ou menos isso. Tá? O teste de fumaça é o mínimo. E para hardware, de fato, o que acontece é algo nessa linha. Você não consegue imaginar as pessoas manualmente replicando testes, né, detalhados. Né, imagina que você vai comprar um notebook. Você não tem uma pessoa plugando lá na placa-mãe. Vou plugar a memória aqui na entrada tal. Vou tirar. Agora vou plugar, trocar o processador. Vou fazer isso. Testando isso para cada notebook. Não dá. Por que não dá para fazer isso? Porque senão o seu notebook ia ser muito caro. Então, a pessoa testando um mês a tua placa-mãe, né, essa pessoa vai ter que embutir o salário dessa pessoa no custo do seu notebook. Seu notebook ia custar R$10.000 a mais do que ele custa. Né, no custo bruto de uma pessoa testando o mês inteiro, né? Já tem imposto e tudo mais sobre isso. Então, não faz sentido. Tá? Então, o teste de fumaça é um teste mínimo. Né? Tá? Essa que é a ideia. Mas que você consiga passar pelos diferentes itens de forma mínima para garantir que não vai passar vergonha. No fundo, é isso. Tá? E aí, para fechar, tem um teste de aceitação, que é feito pelo cliente. Tá? Acabou que hoje a próxima aula vai ser mais curta. Tá? A próxima aula, realmente, o processo de teste vai ser mais curto. Hoje eu acabei quase usando as 2 horas mesmo. O teste de aceitação ele é igual ao teste de sistema, só que ele é feito pelo cliente. Tá? Então, ele é feito focado nas características do cliente para o usuário final e feito pelo usuário final. Tá? Ele é realizado por um grupo restrito de usuários finais do sistema. Tá? Esse geralmente foi bonzinho, porque ele é feito teste de aceitação para ser considerado. Aceitação, vamos dizer que meu cliente aceitou o produto, ele tem que ter usado. Ele tem que ter testado minimamente. Alguém tem que ter dado um ok por parte dele. Por mais fraco que seja esse teste dele, alguém tem que ter dado ok do lado deles, né, para dar o aceite. Né? Então,
a funcionalidade, né? Tá? Para ver se a funcionalidade atende, né? Para ver se... Mas é igual o teste de sistemas, pode testar com tanto rigor quanto, mas quem faz o teste agora é o teu usuário final. Essa é a grande diferença. Aí tem duas formas de teste de aceitação, vocês já devem ter ouvido falar nisso. Teste alfa e teste beta. Tá? Provavelmente vocês já testaram versão beta de produtos para Google. Aí, Google Forms versão beta. Ou Microsoft ZQ versão beta. Tal. Ele te disponibiliza coisas em versão beta. Vocês já viram isso. Tá? O que ele está dizendo? Olha, eu botei aqui para você usar, você é o usuário final, você já está usando no seu ambiente real, já está gerando lá coisas com ele, tá no seu ambiente final, mas eu estou te dizendo que é beta. Se tiver algum problema, né, eu estou avisando que está em teste beta. O teste beta é feito na instalação final, tá? No ambiente final. Já está implantado, já está final, já está no local que deveria estar, já está disponível, com todos os dados que deveria estar. Tá? O alfa é no ambiente do desenvolvedor, tá? Na instalação do desenvolvedor, tá? Feito pelo cliente. Tá? Então, é sempre feito pelo cliente. Né? A diferença do alfa é que no ambiente do desenvolvedor se simula o ambiente do cliente e no beta já está implantado, já está lá. Tá? Essa é a diferença do alfa para o beta. Tá? Aí tem ainda o teste de instalação, que é o último, agora é o último slide mesmo, que é você testar o roteiro de instalação. Pega uma máquina zerada, instala lá. Tem que instalar o banco de dados tal, o servidor de aplicação tal. Tem que rodar esse script para poder criar o banco. Tem que copiar tais arquivos para tal pasta. Tem que dar... Aí você executa aquele roteiro passo a passo e vê se depois disso o software funciona como deveria. Tá? Isso é um teste de instalação para você evitar de passar a vergonha de chegar no cliente, tá? E você, no cliente, ter você tenta instalar e não conseguir instalar. Isso já aconteceu comigo, na época eu era estagiário ainda, né? Me botaram para implantar um software no cliente, eu cheguei lá e segui o roteiro no que era para fazer, o troço não funcionava. Mas não funcionava porque estava faltando um passo do roteiro, né? Tem um arquivo de configuração, você tem que mudar tal coisa, que é a informação de como acessa o banco. Não estava escrito lá, não sabia como fazer, né? Tive que voltar, quer dizer, mas tem todo o transtorno. A gente mandou alguém para implantar o software aí, né? O software não está funcionando, depois disso é um desgaste, né? Você tem que descobrir o que aconteceu. Aí a gente pegou o roteiro e tentou fazer localmente dentro da empresa de software, na época, né? E aí viu, olha, seguindo o roteiro, está faltando um passo aqui, junto com o pessoal mais integrado, mais acostumado com o desenvolvimento, né? Era estagiário que acabava de chegar na empresa, descobriu que estava faltando uma configuração no arquivo lá, tal, né? E aí a gente atualizou o roteiro, mas aí teve que voltar no cliente. Se tivesse testado isso antes, a gente tinha descoberto antes de ir no cliente, eu não teria tido a necessidade de ir lá 2 vezes, né? Depois descobrir o problema. Quer dizer, é bom você testar a instalação também antes de ir lá implantar um produto, né? Pega a máquina zerada, usa a mesma versão da máquina virtual Java ou do seu Python ou do que for, né? Instala as mesmas versões do banco de dados, tudo direitinho, segue o roteiro, vê se fica funcionando depois, antes de você ir lá instalar, se precisar instalar isso numa empresa, num servidor, alguma coisa nessa linha. Tá? Galera, esse exercício de fixação aqui no final, eu vou deixar para o início da próxima aula, tá? Eu vou interromper a gravação aqui, vou deixar para o início da próxima aula essa recapitulação nossa aqui. E isso aqui é a leitura também, leituras sugeridas, né? Que para essa parte, conceitos de teste, qualquer livro de teste vai ter esses mesmos conceitos, assim, bem alinhados ao que a gente passou. A gente pode passar pelos slides mesmo, não tem necessidade de ler pelos livros, acho que está mais objetivo pelos slides. E na próxima aula a gente fala um pouquinho sobre o processo de teste, né? Que vai ser a última aula teórica sobre teste antes de a gente entrar nas técnicas em si. Então, eu vou interromper aqui a gravação, tá?